dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ronaldo Dias e nós estamos aqui em mais um programa Antena Taboão. Antena Taboão é aquele programa que já está fazendo muito sucesso aqui na nossa cidade. Nós já estamos tendo realmente um feedback do que vem acontecendo nas ruas, o pessoal ligando, fazendo indicações de pessoas muito bacanas, pessoal. Com toda certeza, nós temos muito material para poder estar apresentando para vocês aqui em nosso programa. Tem muita gente em Taboão da Serra que faz a diferença. E hoje eu tenho a grande oportunidade, o prazer em receber esse meu amigo de longa data, que eu já conheço mais de 15 anos, André? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos, um grande parceiro. Obrigado pela tua presença hoje aqui, André. Seja muito pelo convite. Né? Parabéns pelo programa, tá demais. Né? Olha, tem assistido as entrevistas, tá perfeitas. Você sabe que ele é meu maior crítico. Ele me liga, ele fala assim: Ronaldo, gostei muito da entrevista de tal pessoa, gostei dessa entrevista, gostei da outra, tal. Aquela outra achei que ficou... Olha, André, graças a Deus que os comentários positivos estão sendo maiores do que os negativos, né? Eu acho que nós entramos realmente dentro de uma seara certa, não? Nossa, tem muita gente bacana e você é uma pessoa que faz a diferença aqui. Você, não por ser só amigo, mas eu conheço um pouquinho da tua história. Vamos lá. Cumprimento o nosso pessoal aqui, né, rapaz? Eu queria dar um boa tarde, boa noite, um bom dia, mas eu queria desejar primeiramente que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua casa, sobre sua vida e sobre sua família. Amém. Bonito. Isso é muito importante. Sempre Deus presente. André Moura de Carvalho, 46 anos, casado, pai de 3 filhos, pastor, empresário, produtor de eventos, morador de Taboão da Serra há 25 anos. Bastante coisa, né? Tem tempo nessa estrada, viu? Esse moço aqui já me disse que já andou 5 vezes por todas as ruas de Taboão da Serra. Não, agora aumentou, né? As 2 últimas eleições foram mais 2, né? Foi mais 7. 7 vezes já andei essa cidade inteirinha. É muita coisa, hein? Irmão, conheço esses 20 km quadrados bem, viu? É por isso que é importante uma entrevista sua aqui. Vamos lá. André, eu vi uma foto sua muito bonita na internet, sabe? Que isso me deixou assim emocionado. E eu me lembro quando isso aconteceu. Você foi até atrás de uma liderança política nossa e você fez um pedido. Você falou: eu quero uma bandeira de Taboão da Serra. E a pessoa te entregou essa bandeira. É verdade. E você viajou para o exterior. Quero que você conte para os nossos internautas aqui para onde você foi, o que você foi fazer por nós. Vou contar, vai, gente, não adianta, vou ter que falar porque é muito forte. Ele foi para Israel, foi uma viagem assim, espiritual muito bonita, e ele me contou uma série de casos que aconteceram lá, foi muito bonito realmente, é algo que desperta a vontade de qualquer cristão realmente poder conhecer a Terra Santa, os lugares onde Cristo pisou, por onde ele passou. Mas eu te vi numa foto assim muito bonita realmente, com a nossa bandeira. Eu acredito que foi a única pessoa que realmente levou a bandeira do Taboão da Serra até o Muro das Lamentações. Eu te vi orando. Conta isso para nós, essa Vamos lá. Foi no ano de 2012, a cidade passava por um caos, na verdade um caos político, né? Que é o que tinha acontecido na cidade, Ronaldo. E por iniciativa do Espírito Santo, eu entrei no gabinete do prefeito e falei para ele: prefeito, eu precisava de um presente seu, porque eu vou fazer uma viagem. Eu não disse para onde era. Eu precisava eu queria a bandeira de Taboão. E ele pegou a bandeira, abriu a gaveta, pegou a bandeira, me deu. E ele falou: eu tenho certeza que você vai fazer algo perfeito com ela. Eu peguei a bandeira e quando eu adentrei o Muro das Lamentações, quando eu cheguei no Muro das Lamentações, eu vesti a bandeira de Taboão e fui orar pela nossa cidade. Porque a palavra de Deus diz assim, que nós temos que orar pelos nossos governantes também. E essa foi a minha ação. Eu fui orar. E quando eu estava orando, coberto com a bandeira de Taboão da Serra, eu me surpreendi com a quantidade de judeus ortodoxos olhando e não entendendo que bandeira era aquela, porque eles não sabiam nada, né? Você entra lá, fiz todo o ritual de oração, orei e apresentei a cidade e pedi para o Senhor Jesus Cristo que ele, desculpa o termo, mas é uma emoção muito grande, né? Porque eu representei a cidade naquele momento. E eu pedi para o Senhor para que ele intervisse no que estava acontecendo na cidade. Várias pessoas inocentes sendo acusadas, e os que tinham que ser acusados, agora saiu toda o final da história, na parte jurídica, o veredito, quem teve de ser absolvido foi absolvido, e quem teve de ser julgado foi julgado.
né? Isso foi bem interessante. Pessoas que foram acusadas injustamente. Injustamente. Foram privadas da sua liberdade, foram pessoas que sofreram achincalhamento social, né, através de imprensa. Infelizmente, nenhum veículo de imprensa veio. E tudo isso, mostrar quem são os inocentes. Tudo isso tinha um fundamento político, né? Toda essa ação tinha tinha uma ação demoníaca por trás. Sórdida, né? Sórdida, demoníaca e sórdida, né? Isso foi o que eu pedi para o Senhor. Eu pedi que Ele pudesse intervir a favor daqueles que não tinham culpa de nada. Posso pedir um favor? É duas. Tá precisando voltar. Eu preciso. Por favor, tá? Volte e leve a bandeira. Só quem teve... orando. Eu faço um convite para você. Quem já teve a oportunidade de orar em Israel é uma coisa. Agora, você orar com um propósito muito maior. Pelo coletivo, pelo que a nossa população passa. 4 anos depois eu volto novamente para Israel, vou com outro propósito, e agora já não é mais somente em Israel, agora eu vou para o Egito, subo o Monte Sinai, e na descida do Monte Sinai eu obtenho a resposta. Ano que vem? Não, eu fui. Na segunda viagem? Na terceira viagem, eu fui 3 vezes. Na terceira viagem, assim, Israel é uma coisa interessante, né? Eu fiz um convite, recebi um convite, fui a primeira vez, pedi com que a minha esposa fosse na segunda, que a pastora Thaís fosse na segunda. Deus concebeu essa graça pra gente, ela foi. O ano seguinte eu não viajo, e o outro ano eu viajo novamente e pedi que ele me permitisse eu batizar os meus 2 filhos, o Guilherme e a Maria Eduarda. E aí eu batizei os dois no Rio Jordão. Parabéns, André. Foi muito legal, né? E continue realmente orando pelo coletivo, orando pelo nosso povo, essas pessoas que realmente sofrem, infelizmente, no dia a dia, das inconsequências dos governantes do nosso país. A palavra de Deus diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra. É verdade. Está faltando um justo governo na cidade. É verdade. Existem muitas mudanças, né? Nós percebemos que já existe uma mudança numa esfera federal. Esperamos que essa mudança ela chegue na esfera estadual, na esfera municipal. Mas depende também de uma consciência política da nossa população. Isso é verdade. Não adianta as pessoas acharem o seguinte, ninguém presta na política, todo mundo é bandido. Não. Tem muita gente boa. Muita gente boa. E tem muita gente que sabe fazer a coisa boa também. E que às vezes não tem a oportunidade, né, de demonstrar aquilo que ela faz. Né? Falando em coisa boa, rapaz, você é o responsável pela ONG Amigo Incomparável. Né? Bacana, já vi alguns eventos que vocês realizam. Me diga, qual é o teu foco principal hoje? Então, Amigo Incomparável, a palavra diz tudo, né? Amigo incomparável. É aquele cara que você não pode medir ele para nada. Né? E isso foi num projeto que Deus colocou no nosso coração. Eu vi um rapaz em Jerusalém, sentado numa das muralhas lá de Jerusalém. Eu vi aquele cara sentado e o guia que estava com a gente, o Salo, ele disse o seguinte: toda vez que você puder abençoar a vida de alguém nessa situação, Deus olha para você com outros olhos. E essa foi a oportunidade. Eu, na oportunidade, pus a mão no bolso, abençoei ele em dólar, e aquele cara disse somente uma palavra, Shalom. E eu gravei aquilo. E quando eu estou voltando, né, de Jerusalém dentro do avião, o Senhor colocou essa história do amigo incomparável no meu coração. Então o que eu faço? Eu tenho uma produtora de eventos, né? Eu disponibilizo um dia no ano, eu monto toda a minha estrutura. Eu monto palco, monto som, chamo alguns amigos artistas que trabalham comigo o ano inteiro, e eu dedico aquele dia somente para a apresentação evangélica. Mas tem algo bem interessante, Ronaldo. Quando eu saio de manhã da minha casa, eu peço para o Senhor, para que Ele abençoe que uma pessoa reconheça o reinado dele. Nas últimas 3 edições, eu me surpreendi com o que Deus fez. Que bonito. Numa das edições, eu pedi 1, Ele nos deu 10. Numa outra edição, eu pedi 1, Ele nos deu 6. E essa última edição que a gente fez, que agora foi em junho, eu pedi 1 alma. Ele mandou mais de 30. Que bonito. E aí a gente sai. No começo era um grupo de pastores, né? E o Senhor foi nos cobrando, porque às vezes o projeto é pessoal. Não é um projeto no coletivo, às vezes é um projeto pessoal, Deus com você. E aí eu preparo alguns alimentos, eu preparo algumas marmitas, eu saio, a minha esposa e meus filhos, e a gente sai entregando esses alimentos. E uma dessas experiências, uma mulher, eu fui atravessar a rua com a minha esposa, eu parei o carro no outro lado da rua e fui atravessar a rua aqui na Quisaimon. A mulher disse o seguinte para mim: o senhor não sabe
o quanto eu passei a noite inteira pedindo para que alguém trouxesse um alimento para a gente. E aí essa mulher agradeceu a Deus porque a Thaís deu para ela uma jarra de suco gelado. Ela falou que era aquilo que ela queria. O mínimo que ela queria era o máximo que a gente estava oferecendo para ela, né? Uma garrafa de suco gelado. E aí isso se tornou um hábito nosso. De vez em quando a gente junta, a gente faz lanche. Um propósito de vida. Nosso, realmente. Pessoal, isso você vê, Familiar, né? Familiar E mesmo. sem objetivo, Não, sem não interesse, tem, porque nada, assim, nada, esse é né? um... É uma gratidão, né? Você é um vencedor, uma gratidão. você é uma pessoa que realmente veio de baixo, conseguiu se destacar, é uma pessoa articulada, é um amigo, peço até desculpas, é um pastor, mas é tão amigo meu que eu já chamo ele de André, não vejo o termo eclesiástico. Não, pra mim não tem. Quem me conhece sabe muito bem o quanto eu sou... É um pastor sincero, gente. Sabe aquela pessoa que o lado humano fala muito forte, realmente, mas dentro do coração tem essa alma boa, essa pessoa fantástica. Eu brigo com a Thaís porque às vezes eu digo o seguinte, olha, você errou uma vez, amém, querido, você está perdoado. Aí você vem e me conta o mesmo erro a segunda vez. Aí na terceira vez, se você vir contar, eu falo, irmão, você já aprendeu, esse pecado você já errou. Muda o pecado, quer pecar, mas muda o pecado, né? Transforma em outra coisa, né? Então, eu acredito que o cristianismo precisa ser mudado, Ronaldo. E nós somos a vez da mudança para isso. Nós somos culpados por essa transformação. Cristo precisa verdadeiramente, as pessoas precisam conhecer a Cristo verdadeiramente. Na sua essência. Na sua essência. Infelizmente as pessoas procuram Cristo só pela abundância, né? E não conhecem, não conhecem a realidade da palavra, porque a palavra prosperidade não diz prosperidade financeira, mas que Deus sobrejeja, né, aquilo que Ele tem já para te dar, que Ele te dê muito mais naquilo que Ele já tem para te dar. Mas André, me diga uma coisa, rapaz, você sabe que eu poderia ficar com o André conversando horas a fio. Tô igual um amigo meu que veio aqui da entrevista, tem história para contar. Não, com certeza, tem algumas pessoas que precisam fazer uma série do Netflix, sabe, várias, uma atrás da outra, para poder realmente estar contando as histórias. E com toda certeza você vai voltar muitas vezes, André. E eu te pergunto, André, qual é o teu maior sonho hoje? Boa pergunta, Ronaldo. Eu acho que meu maior sonho é com que a cidade de Taboão da Serra, que eu tanto agradeço a Deus por ter conhecido e portanto eu oro. Eu acho que a cidade precisa ser administrada por seres humanos. Eu acho que seria meu maior sonho. É poder... Humanidade, né? Humanidade, Eu acho que passou do grau das pessoas só verem a cidade por interesses. Ela tem que entender que o Ronaldo é ser humano, que o Ronaldo tem as suas dificuldades e as suas necessidades. Eu tenho que me transportar por isso. Eu tenho que mostrar que eu também sou ser humano. E não é porque eu sento numa cadeira de administrador ou numa cadeira de legislador, eu tenho que determinar. Não, eu tenho que entender as necessidades das pessoas. E aí eu depois tomar atitudes em cima disso. Governa-se com a razão. Mas o coração também deve falar e você deve sentir realmente um lado da outra pessoa que está sofrendo. E nem tudo com que você fizer, que a sua mão direita faça, a sua mão esquerda precisa saber. Então, nem tudo, no nosso caso do amigo incomparável, eu não posto foto, eu não posto nada, porque foi uma coisa, é gratidão isso, Ronaldo. Gratidão não tem peso. Eu vou te agradecer agora, diante dos seus amigos aqui. No ano de 2010, nós tivemos uma conversa na padaria Laville. E aí você disse o seguinte... Estou lembrando, refresca a minha memória. Nós estávamos numa conversa, você estava passando por uma situação, você precisava que assumisse uma produção de um evento que você era o secretário de governo da cidade. E você me chamou para ser parceiro seu. Eu assumi com toda a dificuldade que teve na estrutura do evento, né? Você abriu uma porta e eu mostrei o meu trabalho para você e reconheci diante dos meus amigos, dos artistas que eu podia apresentar, né? Que era o São João do Taboão, eu lembro disso. Né? E eu tive a oportunidade de trabalhar junto com você. Então agora diante dos seus amigos, diante de tudo, eu te agradeço porque eu tenho esse voto de gratidão. Eu sei reconhecer a gratidão dos amigos. Quando o amigo precisa, você tem que estar ali sempre na hora de poder estender as mãos. Porque às vezes o amigo não é aquele cara que fica ligando de 5 minutos, onde você está, o que você está fazendo, vamos tomar uma. Não, amigo é aquele cara que na hora que você precisa, você liga pro cara e você sabe que o cara vai te atender.
E aí existe essa... E a gratidão gera-se gratidão. Né? E o amigo, eu digo sempre uma coisa, o caráter de uma pessoa ele é medido realmente pela sua gratidão. Pela sua gratidão. Né? Isso eu ouvi de uma pessoa, mas eu achei muito bonitas as palavras, mas eu percebi que ele não praticava esse ato, mas eu nunca esqueci. Mas eu vou te dar um número aqui. Depois dessa porta, a cidade recebe o maior São João do estado de São Paulo. Não tem o maior São João no estado de São Paulo que veio pelas suas mãos. E um detalhe, né? Eu me lembro desse evento, que esse evento ele tinha um valor X. E ele foi cancelado até porque eu sempre fui muito exigente em relação à documentação, essas coisas todas. E a pessoa que postulava realmente esse espaço, né? Falei, infelizmente você não consegue, né? Eu mesmo com o prefeito na época falou, pô, mas vai cancelar o evento? Eu falei, não, nós vamos procurar uma pessoa, essa pessoa tem um contato, existe a agenda desses artistas aqui para Taboão da Serra. Com toda certeza, nós só vamos mudar o produtor, né? Cheguei para você, eu falei, quanto você me faz isso? Mas quanto você tem? Não te interessa. Quanto você vai me fazer isso? Aí ele virou menos da metade do preço que nós fizemos na época, que nós economizamos para os cofres públicos da cidade. As pessoas falam assim, mas você fazia tanto evento e tal, mas vamos ver os preços que eram praticados e os preços que eu pratiquei. Né? Então, isso para mim é orgulho. E além do mais, eu fui tão crucificado por causa de um evento, por ser pastor e ser produtor de um evento. E uma das respostas que eu disse para uma das pessoas, eu disse o seguinte: o meu sustento vem daqui. Eu independo de dinheiro de dízimo e de oferta. E eu sei disso. O meu sustento vem daqui. Então, não é porque eu estou fazendo um evento de São João, não. Eu estou produzindo um trabalho que é o sustento da minha casa. É isso. Eu sempre tive a cabeça tranquila para isso. E tenho mais. Eu já não congrego numa igreja em Taboão da Serra para que esta igreja não sofra retaliações. Eu te contei isso, que não sofra retaliações. Então eu prefiro congregar em São Paulo, que eu congrego em paz, ninguém lá nos conhece. Mas sabe você não vai numa igreja para fazer política, você vai numa igreja por isso mesmo. Mas as pessoas não entendem isso, né, Ronaldo? Então eu mudo a história. Você tocou num assunto interessante, por exemplo, todos os anos que são antecedidos, quando você tem um ano que antecede um ano eleitoral, é o maior número de festa do Dia das Crianças, concorda ou não? Como tem festa? Eu acho que falta rua para tanta festa do Dia das Crianças, né? E aquelas pessoas que normalmente você vê que a pessoa faz aquele evento realmente pleiteando votos já do ano que vem como vereador. Agora, eu dou o maior valor àquela pessoa que todos os anos pratica aquilo, independente se existe ou não o ano eleitoral. O ano passado, nós fizemos uma edição chamada Natal Encantado. Eu tinha uma produção de alguns shows e eu montei numa rua da cidade, né? E eu coloquei, e aí eu levei uma atração surpresa. Não disse pra ninguém quem era e levei uma atração surpresa. E quando o povo chegou lá e viu que era Patati e Patatá, o povo vislumbrou, né? Então, nem tudo precisa se declarar, Ronaldo. É mais fácil fazer do que declarar, né? Se nós deixarmos aqui, nós vamos até a noite e a nossa cinegrafista já está olhando feio para nós aqui, que nós precisamos encerrar o programa, certo? Mas esse meu amigo incomparável que aqui ao meu lado está, o pessoal dizia o seguinte: esse é o rei da Praça do Campo Limpo, esse é o rei da Praça do Pirajussara, ou seja, esse moço, ele sempre está em destaque. Ele está no altar, pregando, fazendo tudo de coração. O coração dele é maior que essa barriga, pode ter certeza disso. Que é muito de comida de madrugada, né? Comer de madrugada, viu, gente? André, eu quero te agradecer a tua visita, a oportunidade de você estar participando do nosso programa, falando com os nossos telenautas, né? Eu não consigo acostumar com esse nome, rapaz, mas eu vou acostumar, com certeza. É um grupo novo, né? Que chegou agora, a gente está aprendendo a conhecer esse povo, né? Eu sempre digo isso, eu particularmente deixei de assistir televisão hoje em dia. Eu assisto só YouTube. Lá tem tudo. Lá você vai encontrar programas muito bons, você vai encontrar a hora que você quiser, na forma on demand, né? Então você vai escolher os programas que você deseja. Eu ando meio desatualizado ultimamente, porque você só vê desgraça na televisão, não é verdade, rapaz? Eu vou ver coisas evito boas. Também. Eu evito duas coisas. Eu vou te falar do evento e vou te falar pessoal. Evento, eu não quero público que eu não queira pro evento. Então eu não toco músicas que eu não quero um certo tipo de público. Eu evito isso. Porque nossos eventos todo mundo conhece, sabe que é um evento voltado para a família mesmo. A gente teve agora a festa junina na Praça do Campo Limpo, que a gente fez esse ano.
Nós levamos Djavu, deu em torno de 10 mil pessoas, então foi a coisa mais linda, né? E aí também eu tenho por prática disso dentro do meu coração, né? Eu respeito o ser humano. André, Obrigado, meu obrigado cara. pela tua oportunidade de ter Imagina. vindo aqui. Desculpa Obrigado. as brincadeiras, meu amigo Imagina, pastor. cara. Vamos lá. E é um grande amigo incomparável, viu? Eu quero agradecer mais uma vez a tua oportunidade, a sua presença acompanhando os nossos programas. E com toda certeza nós voltamos em mais um programa com uma excelente pessoa, com mais uma entrevista como a do meu amigo André, que aqui esteve hoje. Com a antena, tá bom.